Aleluia, glória a Deus. Vou deixar uma palavra aqui. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Vamos lá. Vi um grande trono branco e aquele que estava sentado nele ou sobre ele, a terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito no livro. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Concluindo, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Amém? Essa visão do apóstolo João, ele está falando especificamente do trono branco, o trono de juízo de Deus, aonde nós todos serão julgados. Amém. Ele está falando aqui de dois livros que ele vê aberto. Dois livros. A Bíblia já está dizendo aqui que é o livro da vida. O livro da vida. E o outro é o livro das obras. Está escrito aqui que é o livro das obras. E os mortos foram julgados segundo as suas obras. Aqui está dizendo, não está especificando, mas está dizendo aqui. Veja bem, a palavra de Deus fala lá em Efésios 2:8, fala que a salvação ela se dá pela fé, não somente pelas obras. Está dizendo não somente, não é só pelas obras, mas também a salvação é pelas obras, né? Porque foi aberto o livro das obras. O livro da vida, ele vai especificar aqueles que tiveram uma vida, o livro da vida, aqueles que tiveram uma vida de santificação, aqueles que andaram com Deus. E os das obras, e que obras fizeram para Deus? Que obras foram essas? Então, ele vai falar também das obras. A diferença é assim. O que é que eu posso diferenciar um tribunal espiritual para um tribunal material? Um tribunal daqui do mundo. É a mesma coisa. A diferença é o quê? Os dois têm julgamento. É a parte semelhante. A semelhança é, os dois julgam, os dois tribunais. Sendo que o espiritual, tu vai ser julgado se tu tiver o teu nome no livro da vida e no livro das obras. E o outro, do mundo, tu vai ser julgado. Um juiz daqui, ele vai te julgar, tipo assim, eu roubei um bombom no supermercado. Ele vai te dar uma sentença leve. Eu matei uma pessoa. Ele vai te dar uma sentença maior, tu vai passar mais tempo preso, por exemplo. E Jesus, que ele vai vir agora como juiz, ele não tem sentença pequena nem sentença grande. Ou está escrito no livro, ou não está. Ou vai para o céu, ou vai para o inferno. O livro da vida é o livro da lei, que ele pode dizer a lei de Moisés. Mas quando Jesus veio abolir a lei, ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir a lei. E continuou. Os 10 mandamentos continuam. Tem gente que fala, não, os 10 mandamentos eles estão no Antigo Testamento. O Novo Testamento é a continuação do Antigo Testamento. Né? Aí o que é que acontece? As obras.
Se eu for lá em Apocalipse 3,15, está falando sobre isso. E se alguém não foi achado no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Lá em Marcos fala que é um lago que, o lago de fogo, ele arde, né? Nem os demônios aguentam o fogo que tem ali. Quanto mais um ser humano, né? Não vai aguentar. Se os demônios pedem para sair de lá, a palavra fala que há ranger de dente lá, que há rumores. Isso está lá em Marcos também, fala que há rumores e ranger de dente. Então quer dizer que ninguém vai para lá. Mas hoje em dia, o homem não está muito preocupado com esse negócio, para ele não importa. E muita gente só fala, a Bíblia a gente não entende e acabou-se. A Bíblia é difícil, o Apocalipse a gente não entende e acabou-se. Mas está claro, está falando da condenação final. É uma condenação que todo mundo vai passar. É rico, é pobre, é empresário, é quem não é empresário, é tudo. Todos vão passar. E as obras? Agora, cadê as obras? Tem muita gente que não faz obra. Mas tem muito evangélico que está dentro da igreja, está cultuando, que é uma beleza. Vai para o culto de oração, vai para o culto de doutrina, vai para a campanha, vai para o monte, vai para o encerramento da campanha, entendeu? Vai para a vigília. Mas quantas almas essa pessoa ganhou? Quais as obras dele? Ele fez o ide pregar o evangelho, Marcos 16,15, Mateus 28,19, ide pregar o evangelho e fazer discípulo. Quantos discípulos ele tem feito? Ou seja, livro das obras. Qual é a tua obra? Quantos discípulos tu já fez? Quantas almas tu já ganhou? Tu já evangelizou quanta gente? Você já falou da palavra de Deus para o mendigo, para a prostituta, para quem realmente precisa, ou você só conversa a respeito da palavra de Deus com os irmãos dentro da igreja na hora do culto? Você estuda a Bíblia, ou não, apenas ela é aberta no domingo? Tem muitos que estão assim. Lá em Efésios 5,14, ou é 4,15, está falando que desperta, ou tu que dormes. Paulo está falando para a igreja de Éfeso, que estava dormindo. Tem muita igreja, tem muito crente também, assim como tem igreja, tem muito crente que ainda está dormindo, ainda não se despertou, né? Se você for lá em Apocalipse, capítulo 3, mais ou menos no versículo 12, ele vai falar o quê? Não é quente nem morno, ou não é quente nem frio. Quem dera fosse morno, conheço as tuas obras, não és quente nem frio, quem dera fosse morno. Ou seja, é aquilo que eu falei, tem muita gente que está em tudo quanto é culto, está em tudo quanto é campanha, mas está frio, não está nem quente, nem morno, pelo menos. Está em cima do muro. Agora tem um detalhe, nós temos que ter cuidado, nós temos que abrir os olhos. A palavra de Deus fala, lá em Isaías 55,6, buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Vai ser igual na época de Noé. Todo mundo falava, caçoava dele, esse velho está doido aqui, nem chove. Como é que ele falou com Deus que ia ter o dilúvio, que vai ter chuva, não sei o quê? Não, há mais de ano que não chove aqui nessa região, esse velho está biruta, é um velho caquético, ele está fazendo uma arca aí, que ele diz que ele falou com Deus, ele está doido. Quantos de nós somos chamados de doido quando falamos de Deus? O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios que nós somos chamados de doido por amor a Cristo, mas ele fala ainda mais, que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Então, Jesus, ele vai vir como juiz, como está escrito aqui. Olha o que está escrito aqui. E vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram à presença dele. Veja bem, aquele que estava sentado nele, quem é que vai julgar? Quem é o justo juiz? Por exemplo, lá em Apocalipse 2,16, fala que ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, que ele é o criador, né? Se a gente for em Filipenses 2,9, fala que ele é o nome sobre todo o nome, né? Se a gente for lá em Hebreus 13,8, fala que ele é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Se a gente for em Efésios 2,7, fala que ele é o Cordeiro de Deus. Então tem muitas nomenclaturas para Jesus. Mas agora,
justamente em Apocalipse 20, versículo 11, fala que ele é o juiz. E aquele que estava sentado nele, nesse trono. Todos nós vamos passar pela condenação ou pela salvação desse juiz. Todos nós vamos passar por um decreto. Como eu posso ler aqui, em Daniel, eu vou abrir aqui em Daniel, no capítulo 12. Não, em Daniel 7, 7 e 10. Olha o que é que diz aqui. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam. E milhões de milhões estavam diante dele. Fui instalado a sessão do tribunal. Veja bem, Daniel é o profeta do Antigo Testamento, é como se ele fosse João do Novo. Como se o livro de Daniel fosse o Apocalipse do Antigo Testamento. Daniel já viu esse trono. Daniel viu esse trono, falou desse trono. E ele está falando num lago. Qual é esse lago? É o próprio lago de fogo. Não tem dúvida aí, não tem dúvida. Bora abrir aqui em Daniel 12, capítulo 2, capítulo 12, versículo 2. Diz assim já. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. Está falando aqui do ímpio, ou está falando aqui do justo também, mas daquele que foi justo, mas saiu do caminho. A palavra de Deus fala lá em Lucas 2:68, que quem colocou a mão no arado não olha para trás. Tem muita gente que colocou a mão no arado, mas olhou para trás. Em Filipenses Paulo fala, eu prossigo em direção ao alvo. Tem gente que colocou a mão no arado, mas deixou de prosseguir em direção ao alvo, porque olhou as tribulações. Lá em João 16:33 fala o quê? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. É ensinamento do próprio Jesus. Eu vou abrir aqui a Bíblia, eu vou ler aqui em Romanos. Em Romanos, capítulo 14, versículo 10. Olha o que aqui fala. Você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que deseja ou despreza o seu irmão? Pois não sabeis que todos passarão pelo trono branco, pelo tribunal de Deus? É mais uma confirmação desse trono branco lá em Romanos. Paulo está falando para a igreja de Romanos. Está falando porque os irmãos daquela igreja viviam julgavam. O que é que Paulo falou? Por que tu julgas teu irmão? Se tu vais passar por aquele trono naquele dia, tu vais passar perante o verdadeiro juiz. Nós não somos juiz. O verdadeiro juiz. Ah, mas irmão, mas tem juiz aqui na terra. Tem juiz aqui na terra, mas é o juiz da terra. Deus, ou Jesus, é o único juiz. Amém? Vamos abrir aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de obras, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Veja bem, a salvação é pela fé, mas a obra contribui para a salvação. Senão não seria aberto esse segundo livro, que é o das obras. Como é que foi a obra? Mais uma vez eu respondo, como é que foi? Como é que está a tua obra? Tu tem ganhado almas? Como é que eu estou na presença de Deus? Eu estou morto, estou vivo? Ou estou falando de Deus, mas eu não estou orando mais? Eu não estou mais jejuando? Tudo é glória para Deus, porque Ele é o Rei da glória. Eu vou finalizar aqui. 2 Timóteo, certo? No capítulo 3, no versículo 16, fala que toda a Escritura é inspirada por Deus. Tá. Agora vamos no capítulo 4, versículo 8, diz assim: desde agora me está guardada a coroa da justiça,
e da vida, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida, ou os que entregaram a sua vida. Eu vou dizer uma coisa. Aqui está dizendo que aqueles que verdadeiramente entregaram a sua vida vão passar pela coroa da vida, vão receber a coroa da vida. Lá em Apocalipse 2:10 fala: ser fiel até a morte, e receberás a coroa da vida. A fidelidade, a busca, entendeu? A comunhão com Deus. Aleluia. A comunhão com Deus. Finalizando, lá em Mateus 16:24, está escrito assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aqueles que seguiram Jesus verdadeiramente, aleluia, esses vão ser aprovados. Amém? Eu glorifico a Deus, eu agradeço pela rica oportunidade. Vou me despedir em oração. Amém? Aleluia. Maravilhoso Deus, eterno Pai, meu Criador, meu Libertador, meu Juiz. Aleluia, Deus. O Senhor que me julga, o Senhor que conhece o meu deitar, o meu levantar.